Galera, assistimos o segundo episódio de Dragon Ball Daima. Cara, realmente, ainda assim existe muitas perguntas. É claro que esse segundo episódio trouxe muitas respostas com relação às perguntas do primeiro, mas não deixa de ser incrivelmente insano acompanhar essa nova saga, né, galera? Dragon Ball Daima ainda tem muita lenha pra queimar, tem muitas perguntas, muitas respostas, muitos vilões e muitas aventuras, pode ter certeza. E claro que a gente não poderia deixar aqui as nossas teorias e o que a gente acha que pode sim, né, possível que venha a acontecer. É claro que alguns canais aí, a gente já andou acompanhando algumas coisas que teorizaram algumas coisas que, no meu ponto de vista, não seria possível que isso de fato poderia acontecer. Não que as nossas teorias vão fazer sentido e que vá acontecer. Não. Pode acontecer? Pode. Não pode não acontecer? Também não pode. Mas a gente vai teorizar assim como todo mundo. É claro que Dragon Ball Daima é uma caixa de surpresa. É um enigma a ser desvendado. Então tá todo mundo correndo aí para tentar acertar essas teorias. E é claro que a gente também vai deixar a nossa aqui. Beleza? Então vamos dar um pulinho lá agora. Galera, esse segundo episódio de Dragon Ball Daima realmente ficou muito top, ficou muito beleza. Foi meio paradinho, mas a gente sabe que Dragon Ball tá só começando, né? E claro, assim como eu falei, existem muitas perguntas e muitas respostas ainda, né? Pra poder ser decifrada e matar de fato esse enigma. E a gente veio trazer pra vocês aqui as nossas teorias e o que a gente achou desse segundo episódio. Mas antes da gente começar, eu quero pedir humildemente pra vocês se inscreverem no nosso canal, ativa o sininho de notificação e venha fazer parte da nossa equipe. Tá crescendo, compartilhe nossos vídeos e vocês estão escrevendo a história do Nerd Manchete. Dito isso, muito obrigado e vamos ao que interessa. Vamos começar com o Shenlong, que se recusa a realizar 3 desejos, já que o Rei Goma não é um cliente fiel, assim como os Guerreiros Z. Foi isso mesmo que vocês viram. Na minha teoria é que Shenlong não completou o ciclo, tá, de repouso, ou seja, o ciclo de invernação. Tá? Até porque, já que ele realiza os desejos, a gente sabe que as esferas se tornam pedra e elas se espalham por 7 cantos do planeta, que é onde elas passam por uma fase de descanso para obter toda a energia necessária para quando elas forem utilizadas novamente, ela obter toda aquela energia e fazer o que? Os 3 desejos, realizar os 3 desejos. Mas eles não podem, mas o Shenlong não pôde realizar esse desejo porque o Neva adiantou esse processo. Ele quebrou o ciclo de repouso das esferas do dragão, exatamente. Essa é a minha teoria comparada ao que a gente já ouviu por aí. Beleza, vamos a continuar aqui. E para quem disse que e acha que o Neva pode chamar as esferas do dragão como bem entender, pode esquecer essa teoria, porque segundo o próprio Neva, nem ele mesmo tem poder o suficiente para poder fazer isso como bem quiser. Ok, galera? Pode tirar o cavalinho da chuva que o Neva não tem. De fato, não tem. Ele precisa, né, completar. Ele precisa deixar as esferas completar o ciclo. Porque toda vez que ele fizer quebrar o repouso das esferas, ela não vai conseguir ter ali o poder necessário para realizar 3 desejos. E sempre vai ficar na ausência de 2. Tá? Por isso que as esferas do dragão precisam desse repouso. E o próprio Neva, como deixou bem claro, nem ele mesmo pode fazer isso assim, sabe, frequentemente. Não, pode descartar essa possibilidade. Goku e a sua turma precisam se acostumar com um novo corpo, já que é tudo novo, sabe? É tudo inédito para ele. E assim como aprender a andar de bicicleta novamente, eles precisam se adaptar ao seu novo corpo para poder ali colocar suas habilidades e suas experiências no campo de batalha. Não é como eles eram adultos que faziam como bem entender, não. Agora eles estão com uma nova máquina, um corpo mais novo, mais cheio de energia, então eles precisam se adaptar. E um ponto bacana foi que Goku e Bulma, eles relembraram aí, tiveram um feedback com relação aos velhos tempos, os tempos que eles andavam o planeta Terra aí, à procura das esferas do dragão. E isso ficou bem bacana, sabe? Ficou bem nostálgica. Beleza? E os Namekusei, a gente sabe que eles são sim seres do mundo das trevas, né? Seres do mundo dos demônios. Mas eles fugiram porque eles se recusam a receber ordens. Eles odeiam receber ordens. Por essa razão, eles abandonaram o reino dos demônios. E é claro que com exceção do próprio Neva que está ali, claro, e ele está articulando alguma coisa, ele almeja alguma coisa. E o Neva é muito antigo, tá, galera? Muito antigo, e eu vou falar quantos anos esse cara tem, ok?
Aí a gente viu o Glória, que veio buscar o Goku a mando do rei do terceiro mundo, do reino dos demônios. Exatamente, e isso em completo sigilo, sem ninguém saber. E aí fica um detalhe, o Makai tem 3 reinos, ok? Então isso significa que cada reino tem um rei. E o rei, o Goma, ele pertence ao reino, ao primeiro reino, que no caso o próprio Daburá, como ele morreu na mão do próprio Majin Buu, quem assumiu o posto de rei foi o próprio Goma. E esse rei que mandou o Glória ir buscar o Goku, ninguém sabe de fato quem é. Mas fica aí, né, como é que fala? Aqui a prévia é que todo reino sim tem o seu próprio rei. Beleza? Tranquilos até aí, isso ficou muito bacana. E claro, Dragon Ball Daima tem muitas referências com o próprio Dragon Ball GT, como por exemplo as esferas do dragão, que a gente sabe que elas ficam dentro dos Tanagamis. E claro, lá em Dragon Ball GT elas também ficavam dentro dos dragões. Tranquilo, vocês pegaram a referência. E o Rei Goma, que se parece muito com o Rei Pilar, mas não se engane, o Rei Goma com aquele jeito bobo, sabe? Como parecendo uma criança, ele é um demônio muito poderoso por sinal. Tranquilo, mas agora a gente vai falar sério com relação a isso. Dragon Ball terá um vilão principal e sim, nessa vai ter uma reviravolta muito grande e eu vou deixar aqui para vocês aqui quem é o cara mais propício a ser o vilão. Diferente de algumas teorias que eu vi que seria o Tenshinhan. Não, galera, não será o Tenshinhan e vocês vão entender porque agora. Eu acho que o chefe final não será o Goma. Eles já deram pista que o Goma poderia ganhar um poder inacreditável com o terceiro olho, o olho maligno. Que por sinal, muita gente acha que o Tenshinhan será o mestre final, será o vilão final por conta daquele terceiro olho na testa. Aquele terceiro olho é um olho raiz, é o olho que toda a sua raça tem. E o Tenshinhan pertence a uma outra elite de alienígena, por isso que ele tem aquele olho, tá? Não tem nada a ver com o terceiro olho maligno que o próprio Goma almeja. Mas ter o poder inacreditável ligado a um artefato que precisa ser equipado, tá? E pode ser perdido, que torna-se propenso a traições e absorção. Exatamente. O terceiro olho, ele é um artefato, galera. Ele é um artefato, não é um olho já implantado, tá? Por isso que eu descarto a possibilidade de Tenshinhan ser o vilão, tá, de Dragon Ball Daima. Esqueçam essa teoria. No meu ponto de vista, eu acredito nisso. Existe 2 vilões que tem sim um perfil para ser o vilão final. Mas tá bom, beleza. Mas quem aí poderia ser? Eu vou deixar aqui para você. O meu primeiro seria a Arezzo, a doutora Arezzo. Ela é uma cientista maligna. Ela também é uma pessoa do núcleo, irmã do Makaioshin. E ela se mostrou muito esguia e assustadora, tá? E muito ardilosa. E ela lembra muito o Towa. Se vocês lembram, se o Towa se tornar canônico, vai fazer um pouco de sentido. Por isso que a minha primeira opção é ela. A segunda seria o próprio Neva. O primeiro episódio apresentou ele como um velho, tá? Um velho fedorento, mas por sinal extremamente poderoso na magia de Dragon Ball. Capaz de sentir e invocar e restaurar as esferas do dragão da Terra. Além disso, toda a trama gira em torno dos Namekusei, tá? Fiquem cientes disso aí. Neva tem planos obscuros e estratégicos. Isso envolve, tá, o terceiro olho, que por sinal, esse terceiro olho, ele pode ser alcançado a qualquer minuto, a qualquer momento, mas ninguém sabe aonde está esse terceiro olho. E é claro que os próprios Tanagamis, eles estão protegendo as esferas do dragão, que no meu ponto de vista, essas esferas será crucial para voltar, para fazer a galera voltar a ser adulto novamente. E claro que os Tanagamis e as esferas do dragão foram criados pelo próprio Neva. Mas aí, por que eu acredito que ele seja vilão? Cara, ele já se mostrou ser um Namekusei poderoso, ancião, ele tem mais de 1000 anos. Como é que ele se manteve 1000 anos vivo? Fazendo acordo com o próprio Goma. Exatamente, acordos, sabe? Você prolonga a minha vida e eu realizo seu desejo. Simples assim. E através disso ele criou as esferas do dragão do reino dos demônios e os próprios Tanagamis para proteger essas esferas. E a regra se aplica a todo mundo, inclusive ao próprio Neva, de nunca ninguém usar as esferas do dragão do reino dos demônios. E aí é que está a chave. Alguém vai ser responsável, alguém tem um poder, tá?
digamos, um poder em particular que tem a capacidade de sentir o terceiro olho. E o Goma, né, ele precisa desse terceiro olho. Mas o Neva está usando o Goma para chegar nesse ponto. Porque se ele já é um cara poderoso, o que ele vai fazer? Ele pode unir as esferas do dragão, não as esferas do reino dos demônios. Até porque ele precisa lutar, né? Ele precisa vencer os Tanagamis. Então ele reúne as esferas do dragão na Terra, volta a ser jovem. E com o upgrade do terceiro olho, ele mostra as suas reais intenções. Consegue entender? Ele precisa do terceiro olho para ele colocar em prática o seu plano maléfico. Por isso que eu acredito que o Neva, ele é o mais propenso a ser o vilão final. E não o Tenshinhan, assim como eu vi, galera. Não faz o menor sentido. Beleza, é uma teoria simples, básica, mas a gente não poderia deixar de passar para vocês. E vocês, qual a teoria que vocês acreditam que possa ser plausível acontecer? Comenta aí que a gente vai adorar saber e a gente vai debater esses episódios que, cara, tá insano. A gente pode aí estourar com Dragon Ball Daima com a ajuda de vocês, beleza? E antes de mais nada eu quero pedir desculpa pelos fogos, porque deve estar rolando algum clássico. Por isso que eu tô aqui falando rapidinho, porque já é a 4ª vez que eu tô tentando. Ô, Esfera do Dragão, realiza meu desejo. Beleza? Dito isso, muito obrigado, mais um vídeo entregue. Fique com Deus e até a próxima, galera. Valeu, tamo junto, fui!